Bom dia, primeirão. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí por aí com vocês. Aqui, graças a Deus, a gente tá seguindo firme e forte aí nessa quarentena, né? Bom, hoje eu vou encerrar o primeiro bimestre com vocês, tá? E inglês tem uma grande vantagem nesse sentido, porque o nosso caderno já é um caderno pro ano inteiro. Então a gente já consegue iniciar o segundo bimestre, porque a gente não precisa que chegue caderno pra gente, tá? Então, eu vou abrir aqui para mim, e vocês abram aí também para vocês, o link do conteúdo da aula de hoje, tá? Eu vou ler junto com vocês aí, só para dar mais uma localizada, tá bom? Deixa eu abrir ele aqui para mim. Então vamos lá, eu dividi as atividades em atividades 1 e atividade 2 justamente por essa razão, tá? A atividade 1 é o encerramento do primeiro bimestre e a atividade 2 é o início do segundo bimestre. Então, para a gente fechar esse primeiro bimestre, eu estou marcando com vocês, inclusive eu passei o gabarito de todos os exercícios, tá ok? Porque é uma coisa que vocês não têm aí. É essa tarefa para casa que começa na página 41 e vai até a página 43. Tá? Todos os exercícios são de grandes universidades, todos os exercícios são a respeito de texto e 95% dos exercícios aí se referem a vocabulário e interpretação de texto. Essa parte da apostila é praticamente uma parte extra, digamos assim, tá? Então, muito aluno vê isso aqui como, não existe uma obrigatoriedade para que eu faça isso, né? Só que a questão é a seguinte, o ensino médio inteirinho de inglês, né, um percentual elevado de toda a matéria que vocês vão ver durante o ensino médio, é pautado em cima de interpretação de texto por uma simples razão. Quando vocês chegarem nos vestibulares, algumas provas, inclusive, são 100% de interpretação de texto, tá? E quando não é na sua totalidade, o percentual de interpretação de texto é muito grande, é alto. Então, se você chegar lá sem ter muito vocabulário, sem ter inclusive a prática do texto, né, que não é simplesmente você chegar e olhar, né, existem algumas técnicas que a gente já, né, que eu já venho comentando com vocês, como aquela técnica do skimming, que é achar as palavras que a gente sabe ou que a gente não sabe, dependendo do inglês de cada um, entre outras, né, elas são importantes para o momento de prova, tá? Seja a prova em si, da minha matéria com vocês, ou seja a questão de vestibular, que é o que eu estou destacando nesse momento, tá bom? Então vocês têm lá páginas a página 41, a página 43. Eu passei o gabarito de todos eles, né? E eu acho muito válido, né, a resolução desses exercícios. Tudo bem? Então assim a gente pega e encerra o primeiro bimestre, ou seja, a gente está super ok com a nossa matéria, tá? O primeiro bimestre, pelo calendário, ele está se encerrando na próxima semana, então a gente está super ok, a gente está super tranquilo, né? Então tá tudo dentro do seu cronograma aí, tá? Aí sim, a atividade 2, deixa eu arrumar aqui para mim, que eu vou ler junto com vocês aí. Eu estou pedindo, né, para resolver os exercícios da página 5, só da página 5, tá? Vamos começar bem devagarinho, sem pressa, até porque a gente está super ok com a matéria, então não tem necessidade de correr com nada, tudo bem? E aí a gente vai, nesse primeiro momento, né, essa unidade 1 do segundo bimestre, ela começa na página 4. E o texto que a gente vai trabalhar, esse primeiro texto, é um texto bem bacana, porque tem muito a ver com a gente, tem muito a ver com a nossa realidade, né? Hoje mais do que nunca, né? Imagine a situação que a gente se encontra, né, se a gente não tivesse toda essa gama de serviços online, tá? Então, quer dizer, porque muita coisa você consegue comprar por delivery, mas tem muita coisa que não é nem questão que você não consiga comprar por delivery. Se você mora numa cidade pequena, por exemplo, pode não ter o serviço, pode não ter o produto, ou pode até ter o produto, mas por ser uma cidade menor, né, onde o mercado, né, é menor, então de repente o preço não vale a pena, então vale a pena você comprar online, né? Então são N as situações aí que a questão da internet, né, a questão da digitalização desse mundo digital, né, dessa questão de multimídia, né, redes sociais,
é fundamental, sobretudo no momento que a gente está atravessando, tá? Deixa eu fechar minha tela aqui para poder conversar melhor com vocês. Tá aí? Então, o texto With the internet, the world is yours. E é uma grande verdade, né? Com a internet, o mundo é seu. Né? Você tem acesso pleno, né, num país livre como o nosso. Né? Eu gosto de comentar com vocês porque quando a gente não vive a realidade, a gente acaba desconhecendo a situação. Mas na China, por exemplo, não existe liberdade no país, por se tratar de um país comunista, né? E isso reflete na internet. Né? Eu não sei se eu já cheguei a conversar com vocês, até talvez já tenha conversado, mas na China não existe WhatsApp, na China o Facebook é proibido, Instagram é proibido, as pessoas literalmente não conseguem acessar, né, porque existe uma trava, né, feita pelo governo, né, existe um controle feito pelo governo, controle via satélite, né, que bloqueiam o acesso a essas, seja app, seja site, website, enfim, né? Você não consegue. Tanto é que lá eles têm as cópias desses aplicativos ou websites para eles, né? Então lá não existe Facebook, não existe Instagram, mas no lugar do Instagram, né, aliás, ele cobre tanto o Instagram quanto o WhatsApp, lá existe o Weixin, né, que em inglês a gente fala WeChat. Né? Eu, como estrangeiro, poderia, embora o governo não goste, mas enquanto você é estrangeiro, você paga uma taxa para uma empresa americana, né? Essa empresa americana te dá um IP, como se você estivesse fora da China. IP, eu acho que todo mundo sabe, que é o endereço que cada um tem quando a gente acessa o computador, né? Até que possa haver algum tipo de rastreamento, de controle, tá? E através desse IP que essa empresa te dá, né, e normalmente é um IP ou da Austrália, ou enfim, do Japão, da Coreia, de alguma região mais próxima ali da China, porém não é China, você vai e consegue acessar. Tá? Os chineses sabem disso, a população chinesa. Mas eles nem se atrevem a fazer isso, porque eles sabem que com eles a história é diferente. Para a gente estrangeiro, eles dão uma certa abertura, né? Embora eles não gostem. Mas para o chinês, o cidadão chinês, ele não tem essa opção. Tá? Inclusive, se ele for pego acessando alguma coisa desse nível, ele ou paga uma multa, tá? Ou ele pode, inclusive, ser preso. Tá? Então, é uma situação bastante delicada. Então, pode parecer meio estranho, né, em pleno 2020, mas o controle na China, por exemplo, existe. E pior do que a China, por exemplo, é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, literalmente, né, só existe uma empresa que fornece o serviço, que é uma empresa governamental, tá? O serviço é caríssimo realmente para já diminuir o acesso da população. E literalmente o que eles fornecem como acesso só é sobre coisas da Coreia do Norte. Você não sai da Coreia do Norte. Tá? Você não consegue buscar nenhum acesso, qualquer que seja o assunto, que seja externo à Coreia do Norte. Né? O controle lá é ainda mais ferrenho, né? É uma coisa absurda. Né? A gente acha que isso aí não existe nos dias de hoje, mas ainda tem. Tá? Voltando ao texto de vocês aí, vocês têm o vocabulário de apoio, tá? No rodapé da página 4, vamos dizer assim, tá? E o texto é muito bacana, porque ele fala, né, a respeito de toda... Porque, literalmente, a gente tem um mundo dentro de um computador. Né? Poxa, quero acessar um museu. Você acessa um museu. Ah, quero acessar o Facebook, ou o Instagram, ou até mesmo o Whats, que você consegue colocar no computador. Né? Então, literalmente, você tem um mundo dentro do seu computador. Você tendo um computador e tendo uma linha aí, né, uma rede de Wi-Fi, você tem um mundo aí dentro do seu computador. E você pode acessar o que você quiser, literalmente. Inclusive, daí, o texto também fala isso, de cuidados que a gente precisa ter. Né? Porque é um mundo desconhecido, digamos assim. Né? Como tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, e a gente precisa saber administrar essa questão. Então é um texto bem bacana, tá? Eu acredito que vocês não devam ter dificuldades de interpretação, porque fala de muitas coisas que a gente conversa no dia a dia da gente, que a gente usa, faz no dia a dia da gente, tá? E aí, na página 5, por hoje é só isso. Vocês vão fazer o exercício número 1, que é o General Comprehension, tá? Que são duas perguntas básicas que eles fazem sobre o texto. As respostas podem ser em português, tá? Não tem problema. E depois,
a gente vai ter um word study, que nada mais é do que o estudo da palavra, é trabalhar vocabulário, tá? E aí eles dão uma explicação em inglês e pedem a palavra que significa essa explicação e que se encontra no texto. Eu vou fazer a letra A, por exemplo, e aí vocês vão montar essa palavrinha cruzada, tá? Então, na letra A tá falando assim, ó, existing all over the world, ou seja, existe no mundo inteiro. Se existe no mundo inteiro é porque isso é mundial. A palavra mundial, sobretudo aí no texto, é a palavra worldwide, tá? Então, vocês vão preencher em cima, vocês vão escrever a palavra e vocês transportam essa palavra para palavra cruzada. Tudo bem? Por hora, gente, é só isso, tá? Porque, como eu disse, a gente está super ok com a matéria, tá bom? Então, a gente encerra por hoje a nossa aula aqui. Então, vocês têm algumas atividades para fazer. E qualquer dúvida, é só me buscar pelos canais que a gente tem, tá bom? Um super abraço para vocês aí, uma ótima semana, um ótimo final de semana. E até a próxima aula. Cuidem-se, tá bom? Fiquem em casa. Tchau, tchau.